juntos. Romanos 8, 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus os abençoe através da sua palavra já abençoada. Antes de fazermos uma recapitulação, eu quero dizer para os irmãos que eu já disse aqui, quando nós começamos a trabalhar esse texto, de que quando eu estava no seminário, esse foi um dos temas de grande busca da minha alma. Porque quando nós estamos no seminário, determinadas doutrinas pesam muito. E como o seminário tinha professores de alto nível intelectual, então eles faziam questão de trabalhar isso com toda a carga em cima da gente. E eu li a tese do reverendo Falcão, Samuel Falcão, que a tese dele nos Estados Unidos foi a predestinação. Eu acho que o título do livro é A Predestinação. E tivemos vários irmãos, eu disse para os irmãos que eu tive um colega de classe chamado Eude Garcia, reverendo Eude Garcia, que ele pregou um sermão sobre a soberania de Deus e abordou esse assunto. E no outra terça-feira, aliás, no outro sermão do quarto ano, eu estava calouro e o Eude estava no quarto ano. Veio um outro irmão, Paulo Anglada, e pegou sobre a responsabilidade do homem. Os irmãos sentirem como era o ambiente meu de seminário, logo no meu primeiro ano, eu tive esses colegas que tinham uma cabeça muito privilegiada e que esse foi o local onde Deus trabalhou muito a minha vida e me deu uma perspectiva destes temas e dessas doutrinas básicas. Mas eu quero dizer para os irmãos que, como o meu estilo pastoral e o meu perfil de pessoa, eu gosto das coisas mais simples. Eu fui chamado para simplificar. Eu não gosto de dificultar as coisas. Então, eu tentei, durante todo esse tempo, claro que isso já faz muito tempo que isso está no meu coração, eu tentei entender alguns princípios, alguns pilares dessa doutrina, porque o restante da doutrina tem a ver com esses pilares. Por isso que, quando na nossa primeira abordagem, eu não deixei a Ana falar. Porque eu venho de uma geração que predestinação, quem tocasse nesse assunto era apedrejado. Porque nós tínhamos um grupo que cria nesse negócio, outro grupo que questionava, outro grupo que só questionava para tumultuar, e outras pessoas que tinham opiniões pessoais. Aí levantava aquela... Então eu sou dessa geração de que predestinação era um negócio, era um tabu. E o pastor para mexer nisso tinha que ser muito bom, de muita autoridade, porque senão ele não saía do lugar. Patinava e tinha gente que segurava para que a coisa não caminhasse. Então, para mim, para o meu entendimento, o mais difícil dessa doutrina é entender a presciência. Então, o mais difícil para mim é entender a presciência.
Depois que eu entendo o que é que Deus tinha presciência, o que Ele conhecia, então o que Ele sabia, então aí fica mais fácil as outras coisas. E eu sempre trabalhei no meu coração isto, porque a base dessa linha da nossa salvação não está no homem. O grande problema é que alguns teólogos, algumas denominações, elas trabalham a questão de que o homem precisa de ter fé. Então, o que Deus sabia era que aqueles que viriam a crer nele. Isso aí nós já questionamos. Não tem nada disso. Porque não tem ninguém que possa crer em Deus se Deus não os moverem para isso. Então, no que Deus sabia, é quem Ele tinha escolhido. Pessoas. Não são atos de pessoas. Então, Deus sabe quem são os dele. É isso que Deus sabe. É isso que Deus determinou. É isso que Deus tem no coração todo o tempo, desde os primórdios até o final dos tempos. E nós temos em João esta palavra, que a mim me convém conduzir outras ovelhas que não são desse aprisco, porque elas me ouvirão, elas virão, e elas farão parte desse rebanho. A mim me convém conduzi-las. Então, o fato é que Deus tem pessoas que são dele e que precisam saber que são dele. E essa é uma função da igreja, levar o evangelho a essas pessoas e o Espírito Santo, através do ministério da igreja, fazer brotar essa coisa gostosa que o Lelo falou, de ter essa certeza da nossa salvação. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus sabe quem são os seus. Não que eles vão vir a crer, mas são dele e ele vai buscá-los. É Deus que vai buscá-los. Em momento nenhum, tem um hino aqui que contradiz toda essa teologia. É um hino que nós cansamos de cantar, não cantamos hoje mais, porque ele saiu assim de contexto e a igreja reformada não canta ele mais. Segura na mão de Deus e vai. Ninguém segura na mão de Deus. É Deus que segura nas nossas mãos. Eu ergo a mão, aliás, Deus desce a sua mão e pega a minha mão e ergue a minha mão. É Deus que me segura. Eu marquei o encontro com Deus. Também não canta. Né? Não canta mais. Então, é Deus que trabalha isso. Agora, eu posso marcar o encontro depois que ele encontra comigo. Nós marcamos, a gente vem para um encontro com ele aqui. Né? Mas esse primeiro encontro não é nós que marcamos. É ele que marcou. E no tempo dele, ele acontece. No tempo de Deus, acontece isso. Então, Deus sabe, desde sempre, sobre nós. Outra coisa que Deus sabe, que Ele vai nos amar, independentemente de mim e de você. Ele me amou, irmãos, quando eu era miserável, indigno e morto, defunto espiritual. Ele me amou. Então, Deus sabe quem Ele escolheu. E Deus determinou amar a estes a quem Ele escolheu, independentemente deles. O texto diz, nós falamos domingo passado, porque Deus amou o mundo. Ali o mundo são as pessoas. O mundo são as realidades da criação de Deus. Mas nessa realidade,
há um amor especial estendido em Cristo Jesus ao coração daqueles que são dele. A morte de Cristo é suficiente para pagar o pecado de todo o mundo. O amor de Deus é extensivo a todo mundo, mas eficiente apenas naqueles que Deus escolheu. Então, o que Deus sabe, quem são os seus, Deus sabe. O que Deus sabe, que estes, Deus vai amá-los. Desde sempre. Desde sempre. Então, sabendo isto, eu posso começar agora sobre predestinação. Que agora vai ficar fácil. As pessoas discutem muito isso aqui. Mas é porque não conseguem trabalhar a presciência e a predestinação. Que são duas realidades. Depois de entendermos a presciência, a predestinação descomplica. Por que que ela descomplica? O que que significa predestinar? Determinar um destino antes de. Agora, se eu sou escolhido lá atrás, Deus sabe que eu fui, que eu sou o escolhido, que Ele determinou amar-me, logo, Ele destina, Ele determina algo que eu vou fazer na vida. Fica fácil. Muito fácil. A predestinação, ela é interessante. Por exemplo, se eu disser para os irmãos que nas minhas férias eu vou para Ubatuba, eu estou fazendo o quê? Eu estou com precisão predestinando. É isso que Deus fez. Deus, isso, exatamente, minha irmã. Palavra é esta. Deus tem um plano. A predestinação, irmãos, ela é dada àqueles que foram escolhidos e amados. As pessoas brigam a predestinação, mas a predestinação não é onde está a briga. Porque a briga está exatamente o que Deus sabe. E eu e vocês somos o alvo, somos a realidade daquilo que Deus sabe. Então Deus destinou-nos. Deus tem um plano. Deus tem um propósito para aqueles que Ele escolheu e para aqueles que Ele amou com amor eterno. E nos amou, nós cansamos de ler, ainda no ventre materno. Ou antes disso, segundo a visão dos Salmos. Então, o texto nos diz que Deus predestinou aqueles que de antemão Ele conheceu a serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é um dos projetos de Deus. Não é que destinou-me para... Ele destinou para que eu representasse aqui, que eu crescesse, que eu fosse trabalhado pela realidade do Senhor e que eu pudesse representar
apresentar a Deus parecido com Jesus. Efésios nos diz que os escolhidos são predestinados a serem adotados como filhos de Deus, para a glória de Deus. Então veja, Paulo nos diz em Romanos que Jesus seria o primogênito entre muitos irmãos. E aí quando eu leio Efésios 1:5, pode ler lá, eu citei só, mas pode ler, para os irmãos. Pode ler, Efésios 1:5. Então, primeiro, nos destinou para Ele. Então veja, irmãos, isso é fantástico. E nos destinou para que fôssemos seus filhos. Através de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade. A Trindade reuniu e decidiu salvar-nos. E isso foi Ele que decidiu fazer isso. Então, irmãos, em termos mais simples, Deus determinou que aqueles que Ele escolheu mostrar a sua misericórdia especial seriam transformados na imagem do seu Filho. E aí nós lemos, João, que aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Cristo é que carrega toda essa realidade que vai conduzir-nos a concretizar essa realidade de Deus lá na eternidade, na minha direção e na sua direção. Mas ainda, aqueles que Ele escolheu para salvar, se tornariam seguidores de Cristo e que iriam sendo transformados cada dia pelo operar do Espírito Santo à imagem de Jesus Cristo, que é a santificação. Eu e vocês somos trabalhados por Deus através do Espírito Santo para permanecermos na presença do Senhor em santidade. Então, presciência é a escolha e o amor de Deus por quem Ele escolheu. Predestinação é para o que essa pessoa escolhida vai fazer na vida. Ele está destinando-nos o seu plano em ter salvado-nos, em ter escolhido-nos e em ter trabalhado as nossas vidas para essa salvação. Então, predestinação, simplesmente, irmão, significa Deus tem um plano para a vida daqueles que Ele escolheu e daqueles que Ele amou. Vamos ler agora o verso 28. Olha aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, irmãos, Deus tem um propósito. Então a pergunta é, por que estudar isso? Por que a gente tem que pensar sobre isto? A quem importa esse estudo?
O que devemos aprender com isto? Por que gastarmos estas semanas e semanas estudando esse tema? Eu quero colocar 3 respostas para os irmãos para a gente pensar sobre isso. A primeira delas precisamos lembrar que compreender essas coisas não é pré-requisito para a salvação. Primeira coisa. Se você compreender ou não compreender o processo disto, você será salvo da mesma maneira. Primeira coisa. Porque tem gente que acha que não vai ser salvo porque não entende isso. Isso não é verdade. O amor de Deus não depende disso. Simplesmente que você compreenda que Ele te amou. Mais nada. Mais nada. O ladrão da cruz não teve aula de teologia. Eu até creio que o ladrão da cruz não tenha tido uma boa educação religiosa. Uma boa educação religiosa. Não era um frequentador da sinagoga. Mas naquele dia, ele entendeu, por pura graça e misericórdia de Deus, porque desde sempre, os profetas diziam que o Senhor seria morto entre 2 malfeitores. E um deles já estava escolhido para ser salvo. Foi só encontrar com Jesus. Foi só ter um encontro com Jesus. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi? Segundo a tradição diz que é Dimas. A Bíblia não diz, né? Segundo a tradição, diz que é o Dimas. Mas aí, irmãos, o que isso significa? É que a salvação não depende de você entender isso aqui. Você precisa entender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E se você for despertado pelo Espírito Santo para entender só isso, você está salvo. Sem nenhuma teologia. Sem nenhuma teologia. Não é exigido dos salvos que sejam doutores em teologia, que tenham todas as respostas na boca. Vocês se lembram daquela discussão lá dos fariseus com o cego? Qual foi a resposta do cego para os fariseus lá da sinagoga? Pronto, é isso. Ele diz assim, eu não sei se é esse aí. Eu não sei. Isso, meu irmão, é essa palavra. O que eu sei é que eu não sou o mesmo desde que eu o conheci. Agora, quem ele é, o que ele prega, o que é o bojo da sua teologia, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, encontrei com ele e não sou o mesmo. É isso que precisa. É isso que eu e vocês precisamos ter em mente. É gostoso? É. Porque eu vou dizer para os irmãos por que é gostoso. Algumas pessoas têm lutado a vida toda com essa questão da predestinação. E eu já ouvi, irmãos, de pessoas dizendo que não vai à igreja por causa disso. Então ele não é. Porque se ele fosse, ele iria independentemente disso. Porque eu já vi, por outro lado, alguém dizer para mim assim, pastor, eu não entendo nada disso. Mas eu sei que Jesus me salvou. Então, meu irmão, vamos morar no céu juntos. Né? Segundo lugar, nós não podemos perder o ponto que Paulo quis trazer esse assunto.
Porque se os irmãos olharem, Paulo termina aqui. Depois ele trabalha lá na carta aos Efésios. Paulo joga como se isso fosse algo importante de se saber. Por quê? Por que Paulo faz isso? É porque Paulo quer ajudar-nos a desenvolver o fato de que a nossa confiança está ancorada e baseada na obra de Deus e não do homem. A minha e a sua confiança de salvação não está ancorada no que eu faço, no que eu deixo de fazer, ou no que o homem faça, do que ele deixa de fazer. A minha e a sua salvação está ancorada em Deus. Ele decidiu salvar-nos, irmãos. E providenciou tudo para que isso acontecesse. Tudo. Até tirando alguém de um lugar e levando para o outro, para que Deus, através dessa pessoa, pudesse salvar outra pessoa lá na frente. Eu falo sempre com o irmão Antônio Augusto, e é muito esquisito assim o que Deus faz conosco. E com o pastor ele faz cada coisa esquisita. É porque a gente não conta, né? Até porque fica muito esquisito compartilhar essas coisas. E aí a pessoa fala assim, mas por que o senhor entrou nessa, não é? Assim, é porque Deus faz essas coisas com a gente. Umas esquisitice. Deus me tirou da terceira igreja, eu fui para a quinta igreja, uma igreja fantástica. Deus me deu presbíteros fantásticos que me abençoaram de maneira extraordinária na quinta igreja de Uberlândia. Eu falei, agora eu vou ficar aqui por um tempo. Um ano depois eu já estava de mudança para o Recife. Eleito por 3 anos. Ganhando o maior salário da igreja presbiteriana do Brasil. 35 salários mínimos por mês. Era o meu salário. Eu vim do Recife a São Paulo de avião, brincando. Tanto se é passar cheia quanto não cheia, isso fazia diferença. Era muito bom aquele salário. Mas, no meio do ano, eu quebrei os laços de eleição com a igreja. Eu estava voltando. Mas enquanto eu fiquei lá um ano, esse irmão, Antônio Augusto, o empresário lá, estava a ponto de suicidar-se numa depressão muito, mas muito forte. E Deus usou a minha vida para levá-lo ao Senhor. Hoje ele abençoa as igrejas do Recife, continua sendo empresário, continua morando à beira-mar. Ele mora de frente, na Avenida Boa Viagem. Só não sei o andar dele. Mas é um daqueles prédios chiques ali da frente do mar. Mas eu digo sempre para ele o seguinte, irmão Antônio, se Deus tivesse me trazido ao Recife só para fazê-lo conhecer a Jesus, já cumpri o papel. E eu acredito que foi isso que Deus fez. Uma mudança. Me mudou de lugar, Simone ficou deprimida, a Lívia ficou deprimida, eu fiquei angustiado, nunca tinha quebrado uma eleição, nunca. Mas eu tive que vir embora em um ano, vim para cá. Deus move pessoas, aquela pessoa certinha para que a outra pessoa pudesse encontrar Jesus através dela. É Deus é que se move. É Deus é que vai atrás de nós, irmãos. Então o que Paulo está querendo dizer para mim é que o fato da minha e da sua salvação não reside em obra humana, mas sim nas obras de Deus. É isso que Paulo está dizendo.
Deus começa o processo, porque Deus tem um propósito nesse processo, trabalha todas as coisas e faz-as cooperarem para o nosso próprio bem, porque Deus será bem-sucedido nesse processo. E Paulo quer que paremos de depender e confiar na nossa capacidade e começarmos a confiar na capacidade de Deus para completar aquilo que ele começou. Algumas denominações pregam cair da graça. São os arminianistas ou os arminianos. Ah, fulano caiu da graça. Isso é um desespero, irmãos. Eu estar na igreja hoje achando que vou para o céu, amanhã eu já não vou mais. Já imaginou eu viver a vida toda, passar o melhor da minha vida trabalhando para o Senhor e aos 70 anos não ir mais para o céu? Eu vou entrar em parafuso um negócio desse. Chegar para a senhora agora e dizer assim, Irmã Maria Augusta, a senhora caiu da graça. A gente entra em desespero. Agora, se depender de nós, irmãos, provavelmente isso poderia acontecer. Mas só depende de Deus. A senhora pode fazer o que a senhora fizer, que a senhora vai estar salva. Porque Deus quis salvar a senhora. Fato é que a senhora já está aqui, o membro mais antigo da nossa igreja é a senhora. A senhora e a dona Ida são os dois membros mais antigos. Eu acho que a senhora é muito mais antiga do que a dona Ida em termos da igreja presbiteriana de Araraquara. A senhora é um patrimônio da igreja presbiteriana, da IPA. Pode ficar tranquila. Porque Deus nos amou assim, irmãos. Não tem nada que eu vou fazer que Ele vai me amar mais, ou deixar de fazer, ou não fazer que Ele vai me amar mais, ou deixar de fazer para Ele deixar de me amar. Ele vai me amar sempre. Ele decidiu fazer isso. É isso que Paulo quer que a gente entenda com isso. Terceira realidade. Esta passagem provoca adoração. Por quê? Quando eu entendo que sou salvo pela graça soberana de Deus, eu, o indigno, miserável, morto dos meus delitos e pecados, salvo pela graça soberana de Deus, o que me leva é curvar-me em adoração e gratidão a Deus por isso. Então essa passagem me faz cair de joelhos. Porque Deus me tem no coração desde sempre. Deus acompanhou-me todo o tempo. Ao senhor também, irmão Miguel. Todo o tempo. O inimigo não destruiu o irmão Miguel, porque o irmão Miguel é do Senhor. E não veio tarde, veio no tempo certo. Qual é o tempo certo de Deus? Do Júnior, a Cida e os meninos. O Luiz. Tem toda uma família envolvida nisso. Então Deus nos salvou. Então eu preciso cair de joelhos e dizer, Senhor, muito obrigado. Apesar de mim, apesar dos meus pais, apesar dos meus avós, o Senhor continua amando-me. E o Senhor escolheu-me. Tem uma música que diz assim, eu tentei achar onde estava, mas eu não consegui. Diz assim, porque eu, Senhor, o que eu fiz para merecer uma só das bênçãos que o Senhor demonstrou? Não há lugar para arrogância na minha vida. Porque tudo é a graça soberana de Deus de uma maneira maravilhosa. E quando nós cultuamos Deus assim, irmãos, o foco muda.
algumas músicas, tem uma rádio agora que está no ar aí, como é que é? 102.9, única. Eu até gosto, tem vezes que passa alguns hinos bonitos, mas tem outros que não tem nada a ver com a Bíblia e com Deus que eu sirvo. Pessoas puxando o holofote para elas, mim, aquela coisa assim, tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo. E aí quando nós entendemos isso, irmãos, o nosso foco será mais nele do que em nós mesmos. Tem nada que eu possa vangloriar, porque é uma vanglória. Paulo diz isso. Então, eu e vocês temos de Deus algo especial. Deus tem um propósito predeterminado para mim e para você. E o texto, irmãos, nos lembra que esse propósito, primeiro, é tornar-nos semelhantes a Jesus. Nós nos esquecemos disso. O propósito de Deus, o trabalhar de Deus, é tornar-nos semelhantes a Jesus. Seu objetivo final não é para nós sermos mais prósperos, mais bem-sucedidos, mais influentes. Mas o propósito de Deus, ao conhecer, ao escolher-nos, ao amar-nos, ao dar esse destino às nossas vidas, é que Ele quer que sejamos semelhantes a Jesus. Deus quer que sejamos mais parecidos com Jesus. E quanto mais velho nós vamos ficando, devemos ter a cara de Jesus Cristo, o agir de Jesus, o coração de Jesus, as prioridades de Jesus. E Deus quer que nós o amemos como Jesus o amou. Deus quer que nós façamos a sua vontade, assim como Deus, aliás, como Jesus fez a sua vontade. Se nós quisermos saber o que Deus está fazendo através das nossas circunstâncias, daquilo que está acontecendo conosco, eu vou dar a resposta para os irmãos. Deus está trabalhando para esculpir-nos a imagem do seu Filho. Esse é o alvo predestinado por Deus. Este é o plano diretor de Deus na minha e na sua vida. Esse é o plano mestre do Senhor. Todas as outras coisas apenas são adornos. Mas esse é o plano mestre. E isto para a honra e glória do Senhor. E se nós descobrimos isso, irmãos, nós passaremos a apreciar a misericórdia de Deus. Ou seja, o coração de Deus dilatado em direção a nós. O amor de Deus, o amor sacrificial de Deus. O amor que Deus levou até as últimas consequências para buscar-nos, para encontrar-nos, para levar-nos até a sua presença. E com isso, irmãos, nós seremos mais determinados a passarmos o resto das nossas vidas para trazer a Deus o louvor, a glória e a honra. Se nós entendemos isto, então nós vamos viver para o Senhor. Porque se nós não entendemos isto, você pode tentar entender qualquer outra coisa, de qualquer outro ângulo, que você não entendeu nada. Eu sou destinado, com precedência, para ser conforme a imagem de Jesus no mundo.
e representá-lo com toda a minha vida. É isso que é predestinação, irmãos. O resto já tinha acontecido na eternidade. Tem nada a ver com esse tempo aqui. Aqui eu estou apenas cumprindo aquilo que já foi determinado antes da fundação dos tempos. Aqui é só o efeito, não é a causa. A causa está lá na eternidade. Mas nós vamos continuar. Ainda tem palavras aqui que a gente precisa conversar. É um chamado aqui. E aí vai... Esse é o processo. Então eu fui escolhido por uma vontade soberana, não a minha. Eu fui amado com amor eterno, que nada poderá arrebatar-me desse amor. E houve um plano estabelecido para a minha caminhada aqui. Sabendo disso, eu não estou aqui para jogar a conversa fora. Eu estou aqui com muito mais para fazer, porque tem a ver com a eternidade. E quando a gente tem essa perspectiva, irmãos, a gente muda a nossa maneira de viver. A gente começa a dar mais ênfase ao espiritual, aquilo que estamos para fazer aqui, que vai ficar, aliás, que vai para transcender além do tempo e do espaço, do que aquilo que a gente vai deixar para trás. Né? O que as pessoas vão ver que deixamos para trás? O que é temporal, o que é eterno. Que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial. E eu queria cantar aquele hino 150, que diz exatamente isto. Hino de número 150, irmã Idelma. Esse hino é lindíssimo. De uma vez para sempre. Não tem que ter medo, irmãos. É só deixar a vida acontecer. Porque Deus está cuidando de nós. Vamos colocar em pé?